Romantismo foi um movimento artístico, intelectual e filosófico que surgiu na Europa no final do século XVII. Na maioria dos locais, atingiu seu ápice na metade do século XIX. O romantismo surgiu durante o período conhecido como Era das Revoluções, no qual diversas transformações políticas, sociais e econômicas ocorreram no Ocidente. Entre os principais movimentos revolucionários da época estão a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. O romantismo se caracterizou pela ênfase nas emoções, no individualismo e na exaltação da natureza. Por esses motivos, o movimento é entendido como uma reação ao racionalismo e ao materialismo exacerbados difundidos pelo Iluminismo e pela Revolução Industrial. O período romântico também foi marcado pela rejeição aos preceitos de ordem, harmonia e balanço, característicos do classicismo. Para os românticos, o foco era a subjetividade de cada indivíduo, incluindo o irracional, o imaginário, o espontâneo e o transcendental. Embora o romantismo se manifestou de forma mais explícita nas artes visuais, música e literatura, porém, o movimento também teve grande impacto na educação, nas ciências sociais e nas ciências naturais. Especificamente na política, o romantismo teve um efeito complexo, uma vez que os apelos às emoções inspiraram muitos discursos políticos utilizados no conservadorismo, liberalismo, nacionalismo e etc. O romantismo buscava um afastamento dos valores de urbanização, progresso e racionalidade. A maioria das suas características são oposições diretas a esses preceitos. Entre os principais traços do movimento estão individualismo e subjetivismo, valorização das emoções e sentidos, exaltação da natureza, rebeldia e idealismo e foco na imaginação. Gerado sob o impacto da Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Nos fins do século XVIII, o romantismo surgiu no início do século XIX, na Alemanha, França e Inglaterra, num momento histórico em que as classes sociais, como as conhecemos hoje, se definiam. O romance, contudo, já era utilizado no Império Romano, cuja palavra romano era aplicada para designar as línguas usadas pelos povos sob seu domínio. Tais idiomas eram, uma forma popular do latim. As composições de um cunho popular, folclórico, escritos em latim e vulgar, em prosa, em verso, em que eles relatavam fantasias e aventuras, também eram chamadas de romance, e foi no século XVIII que tomou o sentido atual. Após passar pelas formas romance de cavalaria, o romance sentimental, o romance pastoral. Na Europa, o romance pode ser considerado o sucessor da epopeia. Victor Hugo foi um escritor, artista e político francês de renome. Sua obra está inserida no período do Romantismo, tendo dois de seus romances destacados, Os Miseráveis e O Corcunda de Notre Dame. Visto sua importância para a literatura mundial, suas obras foram traduzidas para diversas línguas. Seu talento literário foi descoberto cedo e com apenas 15 anos Victor Hugo foi premiado pela Academia Francesa. Nessa época, começa a escrever poesias e romances. Escritor ávido, começou sua primeira obra poética, Odes e Poesias Diversas, em 1822. No ano seguinte, publica seu primeiro romance, Hans da Islândia. Vale notar que, além das poesias e romances, Victor escreveu peças de dramaturgia, sendo que a primeira delas foi publicada em 1827, Cromwell. Desde então, Victor Hugo se aproxima dos ideais românticos, sendo um dos principais escritores dessa escola literária. Uma das suas principais obras é Os Miseráveis, que por ser uma obra muito extensa, ela é dividida em 5 livros pela maioria das editoras.
Outras de suas obras são Os Trabalhadores do Mar, O Último Dia de um Condenado, O Homem que Ri, Corcunda de Notre Dame e várias outras obras. Suas obras têm como características principais o teor nacionalista, personagens heróicos, o subjetivismo, o teocentrismo, o exagero sentimental, dentre outros. Agora eu vou citar outros famosos escritores do romantismo: José de Alencar, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves, Machado de Assis, Cassimiro de Abreu, Joaquim Manuel, Manuel Antônio, Bernardo Guimarães e Fagundes Varela. O principal marco do romantismo no Brasil foi a publicação do livro de poemas Suspiros Poéticos e Saudades, de autoria de Domingos José Gonçalves de Magalhães, em 1836. O romantismo foi importante para o Brasil devido às diversas manifestações culturais, literárias e artísticas, sendo um movimento filosófico e artístico. Cultivava uma visão de mundo centrada no indivíduo, ideias utópicas, amores platônicos impossíveis, idealização da mulher, culto à natureza, sentimentalismo exacerbado, religiosidade e maior liberdade formal. O romantismo foi dividido em 3 gerações, cada uma com suas especificidades. Veja: primeira geração, romantismo ultrasentimental. Essa geração levava os sentimentos ao extremo, falando de temas como a morte e a loucura. Segunda geração, romantismo social. A segunda geração abandonou o sentimentalismo e focou em retratar suas obras as condições miseráveis em que a população se encontrava. A obra Os Miseráveis, de Victor Hugo, é um dos grandes escritos dessa geração. Terceira geração, romantismo nacionalista. A última geração foi bastante marcada pela exaltação dos ideais nacionalistas. A geração e as obras desta sofreram grande influência dos movimentos políticos, como a Revolução Francesa.